a vitória da sua mão, e receba presente do varão. Na rebelde, eu estou nesse mundo, eu sou Jeová. Eu estou na câmera, cachorro, quem é que pode entender esse reencarnácia? Quem é que pode entender esse mistério de Jeová desse recandear? Olha esse monte de cantareia que está descendo lá da glória. Entra com fantasia, monturia, elebederia, xamberebebe, xamberagada, radagaçu, edicantiosamente, elevenedi, alevedi, fandalaza, cantarabeco, alabacomicoliquimiquimiquimita. Olha a igreja. Paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos. Saiu o pastor Iraquitão Mistério cantando, juntamente com o pastor Rosito. Quero desejar a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos, amém? Eu prometi que ia entrar às 10 horas da manhã com os irmãos, mas não tive condição. Mas estamos aqui precisamente 4 horas da tarde, né? Que Deus possa abençoar a tua vida rica e poderosamente. Você que está na sua casa, no acômodo do seu lar, né? Você que está visitando o vizinho, um amigo, irmão, nesse dia maravilhoso. Que é após o Dia do Trabalhador, quantos não estão, né, pegando esse feriadozão aí, está na casa de uma família, né, na casa de um filho, de uma mãe, e pegou esse feriado aí do dia 1º de maio. Parabéns para todos, todos os irmãos e irmãs que saem da sua casa de manhã e ganham com o suor do seu rosto. Eu quero parabenizar vocês em nome de Jesus, que ganha com todo o suor do seu rosto dinheiro para que pague as suas contas nos nossos dias seculares. Que Deus abençoe a todo trabalhador, você irmão, você irmã, que sai, né, com tanto suor, conquista as coisas que você vem procurando, algo que você vem muitas vezes querendo receber esse algo, faz aquele trabalho, quem sabe, nos dias seculares, diarista, trabalha aí na sua casa, né, faxineira, e vive aí do suor do seu rosto, com muito suor consegue o pão de cada dia. Que Deus venha abençoar todos os trabalhadores de fato, em Camaragibe, São Lourenço, em todas as regiões, né? Queridos, eu vou deixar algo da parte de Deus, uma porção da parte de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 9. Nos diz assim a epígrafe: a bondade de Davi para com os filhos de Jonatas. E disse Davi: ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que eu faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: teu servo. E disse o rei: ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então Ziba disse ao rei: ainda há um filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: aonde está? E disse Ziba ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, a Davi prostou-se com seu rosto em terra, inclinou-se e disse Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse Davi:
Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonathan teu pai, te restaurarei todas as terras de Saul, teu pai, tudo e contínuo comerás pão à minha mesa. Então inclinou-se e disse: quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho do teu servo. Trabalhais e pois a terra do teu filho e teu servo, e recolherás fruto, para que os filhos do teu servo tenham pão e coma. E Mefibosete, filho do teu servo de contínuo, comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Então disse ao rei: conforme tudo quanto meu Deus, o rei, mandar, o seu servo assim fará. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. A paz do Senhor para a nossa missionária Ana Lúcia, que está aí já conosco na live. Que Deus abençoe grandemente a vida da missionária. Queridos irmãos, essa é uma história que, aonde nós relatamos na Bíblia quantas histórias elas tiveram de fato, num futuro que não foi demorado, um final feliz. Mas se observarmos bem a história de Saul, quando foi rejeitado pelo Senhor, quando foi para uma guerra com o seu filho Jonathan, diz a palavra do Senhor que antes de ir para a guerra existia um pacto em vigor entre Davi e Jonatas. Eles disseram: olha, o que morrer primeiro, o que ficar, ele vai um dia restaurar as terras, vai criar os seus animais e coisas mais, não vai deixar com que passe uma necessidade e isso venha de geração em nossa família. A palavra pareceu agradável, porque a amizade de Davi com Jonathan era maior do que era uma aliança. Posso eu assim dizer, algo que não se pode explicar, o carinho que Davi ele teve por Jonatas. Criado na casa de Saul, de fato, tocador de harpa, para sair o espírito que vinha da parte do Senhor, que vinha para atormentar Saul, porque o Senhor o tinha rejeitado. Diz a palavra do Senhor que o que aconteceu numa guerra que existiu com Jerel, Saul ele morre, e diz a palavra do Senhor que Saul ele se mata e Jonathan ele morre naquela peleja. E na guerra que obtém naquele lugar ali, o que é que acontece? A ama, a cuidadora de Mefibosete, ela sai correndo apressadamente, escorrega, e Mefibosete cai das mãos dela e ele fica aleijado dos 2 pés. Queridos, neto de rei, filho de príncipe, agora aleijado de ambos os pés. Era assim a vida de Mefibosete. E Mefibosete, com 5 anos de idade aproximadamente, quando essa aliança ela já estava em pauta, em vigor, diz a palavra do Senhor que quantas pessoas, a trajetória de Mefibosete, quando ele cresceu, ele disse: isso aconteceu de tu ficar na terra de Lodebar, aqui com Maquir, que era um homem rico ali em Lodebar, que tinha conhecimento e coisas mais. Diz a palavra do Senhor Jesus Cristo que diziam no meio da rua: olha, isso aconteceu por causa de uma aliança que Davi fez com teu pai Jonathan, que morreu. E muitas vezes Mefibosete ele escutava aquilo ali ainda sendo criança. E diz a palavra do Senhor que ele cai, fica aleijado e vai para uma terra chamada terra de Lodebar. Se você perguntar, irmãos, é peculiar na vida de cada crente responder. Pergunte a um irmão do seu lado: você quer ir para uma terra que manda leite e mel ou você quer ir para Lodebar? Você quer ir para Nazaré? Você quer ir para Nova Jerusalém? Ou você quer ir para um vale? É peculiar. Quem é que não vai querer o melhor?
Diz a palavra do Senhor que desde Abraão disse, olha Ló, tu quer a campina do Jordão ou tu quer o outro lado? Ele quis o melhor. Deus ele tinha dito a Abraão, não estou fugindo da palavra, mas para que você venha entender. Sai da tua terra e dos teus, porque eu tenho preparado uma nação para ti. Deus ele disse a Abraão, sai do meio dos teus. Abraão vai e leva Ló com ele. E Deus ele fica sem falar com Abraão até, você pode ver quando há problemas entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, que há aquele desvínculo que o Senhor, ele acaba salvando Abraão, salvando Ló, por misericórdia de Abraão. Queridos irmãos, a palavra do Senhor nos diz que Davi, ele tinha um pacto em vigor com Jonatas já morto. E Mefibosete é criado na casa de Maquir, mas numa terra onde não se via carros, na terra onde não se via cavalos, cavaleiros, príncipes, onde não se via coisas que vemos e víamos no passado, passar carruagem real, não. Mefibosete era um homem rico, um homem de haveres, mas ele morava numa terra longe, uma terra distante, uma terra onde Mefibosete ele foi colocado. Uma terra chamada Terra de Esquecimento. Queridos irmãos, alguns historiadores e alguns teólogos vão dizer que o nome Mefibosete quer dizer exterminador da vergonha. Irmãos, crendo nesta palavra, eu quero citar para você a mensagem que eu deixei aqui. Nos diz a palavra do Senhor que um dia se acorda Davi, e Davi diz, ainda resta alguém da casa de Saul que eu haja com benevolência, com beneficência, que eu haja com bondade. E disseram, ainda há um aleijado de ambos os pés, ainda há um na terra de Lodebai. Diz a palavra do Senhor que Ziba vivia arando as terras de Saul. Você sabe o que era? Eles viviam capinando a terra, plantando aquela terra ali, para que aquela terra um dia fosse dele, quem sabe. Saul tinha morrido. Saul tinha se matado, Jonatas tinha morrido na guerra. E agora Mefibosete, ele vai para onde? Mefibosete, ele vai para a terra de esquecimento. E só soprava ali lamentos e choros. E tantas vezes Mefibosete, ele passava por alguns lugares e dizia assim, cadê o pacto que o teu pai fez com Davi? Davi agora está rico, o homem, o rei. E onde é que está tu agora? Queridos, Mefibosete, ele foi crescendo. E o que me chama a atenção é que a promessa de Deus, ela não chega na maneira e do jeito que eu e você quer. A promessa de Deus chega da maneira e da forma que Ele quer na minha e na tua vida. E um dia levantou-se Davi e disse, ainda resta alguém que use de bondade e de beneficência por amor de Jonatas, meu filho. E disseram, ainda resta um aleijado. Ziba botou, irmãos, um pé tão grande na chamada de Mefibosete, que diz, ainda resta um que está na casa de Maquir, filho de Amiel, está lá na terra de Lodebar. O que é que o Senhor pode fazer por um homem que foi amaldiçoado? A praga foi grande, seu avô se enforcou, seu pai, ele morreu na batalha, e ele caiu da mão da ama, da cuidadora dele, e ele ficou aleijado. A praga foi grande. O que é que vamos fazer com ele? A paz do Senhor. É mesmo assim, a irmã Neide Ferreira, estamos sentindo saudade, irmã Neide, da senhora. E diz a palavra do Senhor que ele disse, ainda há um aleijado de ambos os pés, mas Davi disse, manda chamar o aleijado.
Porque o Senhor, Ele não quer saber o que se passa na sua vida ou o que você está enfrentando. Mas Ele quer saber, sim, que tem um pacto, uma aliança que foi feita com você que não pode ser quebrado. Tem algo que o Senhor, Ele fez na tua vida e vai realizar no tempo dEle. Tem uma promessa que o Senhor, Ele está de braços abertos para te dizer que quando chegar o tempo, Ele vai entregar nas tuas mãos. E quem é o inimigo, quem é alguém para se levantar e dizer que não vai acontecer na sua vida. Isso me chama a atenção, que Davi, ele diz, olha Ziba, vai trazer ele. E Ziba chegando naquela cidade, posso eu ver assim com a carruagem real de Davi, Maqui ele sai e dizer, oxe, vieram me ver. E alguém bater na porta e dizer assim, Mefibosete mora aqui? E Maqui olhar e dizer a carruagem para ele, Mefibosete, eu venho criado ele porque o seu avô se matou, o seu pai morreu, e ele veio, criou-se aqui na minha casa, o que é que vocês querem com ele? E a carruagem real dizer, queremos falar com Mefibosete. A promessa não era para Maqui, a promessa não era para Amiel, a promessa não era para ninguém, a promessa era para Mefibosete. Ainda que seu avô tivesse morto e o seu pai, mas havia uma promessa de Deus em pauta naquele lugar, uma aliança de Davi com seu pai, há uma aliança de Deus com você, há uma promessa do Senhor Jesus com você, e Deus, Ele te diz, tranquiliza o teu coração, porque no momento certo, eu, o Senhor, vou cumprir uma por uma promessa na tua vida. O inimigo da tua alma, ele não quer te ver de pé, o inimigo da tua alma já te disse por esses dias que se pudesse acabava com tua vida, mas Deus, ele manda te dizer que há uma aliança entre você e ele, algo em que o Senhor Jesus, ele tem escrevido na sua história, em que há de ser cumprido no tempo de Deus. E diz a palavra do Senhor que a carruagem real chegou para Mefibosete. Eu quero te dizer que a carruagem real também vai visitar a tua casa. A carruagem real também vai visitar a tua família. A carruagem real aí vai visitar o seu lar. Você muitas vezes tem dito que não vai acontecer. Quem sabe você tem pensado em desistir, em baixar as armas. Pastor, eu tenho pensado bastantemente em baixar as armas, em largar as minhas armas e parar na caminhada, mas o Senhor, Ele está te dizendo, o Senhor, Ele manda te dizer, olha, continua, porque está bem pertinho de eu te entregar aquela promessa na tua mão. Só creia, Ana Lúcia, receba e abra a sua mão. Breve-me conviação, aquele algo que Deus te prometeu, missionária Ana Lúcia, está próximo de Deus concluir na tua vida. Foi promessa dele, foi algo dito pelo Senhor, e algo dito pelo Senhor é prego batido e ponta virada, Neide. Aguarda o reboliço de Deus, a promessa do Senhor vai se cumprir. Está chegando o dia de Deus mudar o cativeiro, Deus mudar a situação. Há quantas pessoas estão esperando e profetizando que você vai morrer dessa maneira. Argue-me, é plávio, forgação. E Deus manda te dizer que a carruagem real vai chegar aí neste lugar. Pastor, estou na terra de esquecimento, eu estou em Lodebar. As promessas parecem não se cumprir e as provas vêm tomando conta da minha vida. E eu não vejo mais vitória, eu vejo de um lado a prova, de outro lado eu vejo uma família que não se estrutura mais, mas eu quero te dizer que a promessa está de pé. Aquilo que Deus, Ele disse que ia concluir na vida de vocês, Ele vai concluir. O algo que Deus, Ele prometeu está de pé, e crente com promessa, ele não morre. Ele não pode nem morrer.
não morre. Morre não, porque a promessa de Deus está de pé sobre a vida dele. Há quem diga, Neide aí que já está com todo o vigor, é ou não é, Neide? Passou a rasteira, não foi, Neide, na corona, Passou a rasteira na coronavírus, está contando vitória. Ela vem, Neide, mas só para provar a tua fé. Esse problema veio, mas só é para provar a tua fé, porque Deus já tem preparado uma vitória para ti. E esse algo veio para tu contar. Quando chegar na igreja, dizer, eu passei por isso, mas eu só passei, eu não fiquei nessa prova não. Essa tribulação passou-se na minha vida, mas ela passou, porque existe um Deus que cuida de tudo, quebrou todos os cadeados, grilhões, cadeia, e agora me colocou de posse de vitória. Você passa. Ó, Neide, glória a Deus, eu creio. Ana Lúcia, eita Deus grande. E me chama a atenção, irmão, que a gente passa por isso. Passei também por isso. Por essa tribulação, essa prova. Manda mais pra cá esse mano. Mas a gente passa, irmão, a gente não continua na prova, porque o crente, que ele tem promessa, ele não pode morrer. Há uma promessa, Deus ele cumpre. Sim, é promessa de Deus, se morrer ele ressuscita, viu? Se é promessa de Deus em Lodebar ele cumpre. Se é promessa de Deus, alguém diz que não vai acontecer, mas prepara o culto de ação e graça, o banquete, porque o livramento da tua vida foi grande. Ergue-me sobre cante away. Amém, Neide. Vem agradecer aquele culto, vice, que tu prometesse aquele bolo de maracujá, manto. Quem pede aquele bolo de maracujá muito forte com aquela Coca-Cola, meu Deus. Arrebata pro céu o dono da Coca. Eu estou no meio do mistério. E aqui, irmãos, eu quero lhe dizer que a carruagem chegou em Lodebar. As promessas de Deus foram cumpridas na vida de Mefibosete, mesmo ele de dar lugar. Tu não morresse por causa da promessa, a promessa está na tua vida. Eis que o bombo foi batido a pra súpria. Tereva sui. Derergue-me cabe ao ete plava subricamante mia. Tu crê, Neide, que foi batido um batuque eleitos, nur que me corra da aviação, para acabar contigo a macumbaria foi grande, eis que alguém já tinha preparado, replaçou. Deixos nur que me caia, ué, mas eu quebrei o replave, achai de muntia, alargue a suíte castia, ué, porque visito meus filhos, ante. Largue-me covação, Deus está visitando você agora. Deus está visitando alguém por tua causa, Ana Lúcia. Minha missionária, Deus vai quebrar o coração de alguém por causa de ti. Dereva sobre a cia. Estás passando no vale, estás em Lodebar, mas tu não vai permanecer muito tempo aí não. A promessa está vigente. Aquilo que Deus ele prometeu está de pé. A mão do Senhor ele está aberta para entregar a vitória sobre a minha e sobre a tua vida. Aqueles que profetizam mal sobre mim e sobre você, vai ter que ver a mão de Deus estendida na tua vida. Ei, que os, ei, que me caute away, plácia. Eu queria pedir aos irmãos para que você coloque a mão sobre aquilo que você tem pedido a Deus. Tem colocado na mão de Deus. Está com uma causa aí? Coloque a mão sobre a causa, Neide. Coloque a mão sobre o algo, Ana Lúcia.
Tá doendo, tá com alguma enfermidade, coloca a mão agora que vamos estar orando em nome de Jesus. Querido Deus, agora neste momento, seja uma causa na área, Senhor, sentimental, seja uma causa na área material ou espiritual, seja enfermidade ou angústia que esteja no coração das tuas filhas, a partir de hoje eu venho profetizar, Senhor, que o Senhor vai entrar com mudança, vai entrar com restituição, vai entrar com providência. Então, que me cova sobre a partir desse momento, Senhor, dá vitória às tuas filhas que estão aí, elas têm te apresentado algo, há uma promessa vigente. Eu, como um sacerdote teu, ministro da tua casa, eu venho profetizar que a partir deste momento este algo vai se cumprir, as cadeados vão se quebrar e as portas vão se abrir. A partir desse momento, o Senhor dá vitória, quebra os cadeados. A partir deste momento desfaz toda armadilha, toda obra de bruxaria seja quebrada agora. Lei que me cova, dor que me cova, sai de plávia, larga camutre me cantos, nur que minha plava, dova, navia, sóbia. Deus, Ele está entrando com restituição neste lugar. Eu não sei o que vocês têm pedido a Deus, mas uma coisa eu sei, Ele é fiel para cumprir. Aquilo que você tem colocado nas mãos do Senhor Jesus Cristo, tenha certeza que a roda vai girar e Deus vai criar a solução para entregar na tua mão. Há uma promessa que você vai abraçar ela no tempo, o inimigo não quer, mas Deus, Ele quer. O inimigo está trabalhando para que não aconteça, mas Deus está trabalhando para entregar aqui, ó. Aguardo de repente da parte do Senhor Jesus. Você está aguardando promessa? Eu, pastor, estou também. Eu tenho pedido a Deus, Deus, qual é o dia, meu Pai, que eu vou abrir a minha própria rádio, vou ter a minha própria rádio. E eu vi a semana passada, para você entender, fui lá no Facebook e procurei como era para montar-se uma rádio comunitária. E não tenho condição, por isso que eu estou fazendo live com os irmãos. Estamos na Adonai e nunca vamos perder o vínculo com a Adonai. Na pessoa do evangelista Reinaldo José, meu amigo, meu irmão. Mas quem é que não quer ter uma rádio que transmita a palavra de Deus? Eu venho pensando nisso faz 20 anos que eu trabalho com isso. E me deparei com essa situação, chorei e entreguei nas mãos do Senhor. Sem que eu não desse conta, a missionária Ana Lúcia ainda lembra disso. Eu colocava o meu hino aqui, Ana, lembra no YouTube? Macumba não mata crente. Foi o rapaz que colocou, o varão que gravou o CD. Ele tirou ou aconteceu alguma coisa no YouTube e as músicas saíram do YouTube, as músicas daquele CD Mulher Samaritana. Ficou Mulher Samaritana, Tira a Trave e aquela meu pai, porque eu coloquei na minha página. E eu tô com um CD matriz, aquele CD, Ana, que a gente botava aqui, às vezes botava pelo YouTube. Eu tô com CD matriz e para renovar esse CD matriz lá em Alberto Maia, ali em Alberto Maia, tem a rua de Alberto Maia ali daquele farol, naquele primeiro andar, com aquele menino chamado, lembra assim, amém, Ana, minha missionária, apagou os tudinho do YouTube. E o menino, para fazer isso aí, para que o meu CD viesse, para eu viesse vender mais CD, que eu parei até de vender CD por causa disso, porque não adianta eu chegar no lugar e procurar as músicas no YouTube e não ter as músicas no YouTube para que eu diga, olha,
coloca essa, porque ninguém está trabalhando mais assim com DVD. Nas igrejas estão trabalhando com internet. Até aqui, né, estamos trabalhando com internet. Então, quando eu vou procurar uma música no YouTube, não tem. Eu perguntei ao menino quanto era para fazer isso aí. Ali em Alberto Maia, o menino disse, olha, eu coloco as músicas todinha no YouTube e faço a reprodução de aproximadamente 30 ou 40 CDs seu. E coloco a música no YouTube tudinho com um pacote. Parece que foi por R$100. Ele disse que faria isso ali em Alberto Maia, ali naquele primeiro andar. Se os irmãos reconhecerem Alberto Maia, naquela entrada, tem um primeiro andar ali. E ele disse que fazia isso para mim por R$100. Botava as músicas de novo no YouTube, que está aqui no CD, que no caso ele vai ter que fazer pelo computador, converter a música, colocar em MP4, colocar uma foto do pastor Iraquitando Mistério, ele reproduzir o CD de novo, criar uma matriz e reproduzir o CD. Então isso é tudo que ele falou, um custo. E queria trabalhar em cima desse CD que parou, né? Que no caso a Mulher Samaritana, o nome desse CD, e aquela música maravilhosa, Macumba Não Mata Crente, que a gente cantava, que era um mistério profundo. E essa é a prova que estou passando, a luta que estou passando. Porque, primeiro, quem trabalha 20 anos com algo, ele quer trabalhar para si. Essa é a primeira, mas tenho colocado na mão de Deus. Mas a prova maior é agora eu chegar no YouTube e não poder colocar as músicas. Por quê? Porque o rapaz foi lá, apagou, sumiu-se no mundo. E para colocar de novo, tem que pagar o menino R$100, pagar ao rapaz ali em Alberto Maia. Você chegar lá em Alberto Maia, procura a Magicolor. A Magicolor. Ele disse que o pacote todo para fazer impressão do CD, fazer o CD, colocar a mídia no YouTube, ele disse que é aproximadamente R$100. Então eu queria pedir aos irmãos que orem para que eu consiga esse dinheiro para que eu faça a reprodução dos CDs de novo e eu venha trabalhar com os meus CDs. Eu venho começar a trabalhar, porque daí de trabalhar com os CDs, quando a gente chega numa igreja, em outra igreja, levando o trabalho da gente, e algumas pessoas escutando, claro, né, no YouTube, vai zerar tudinho. As visualizações que eram de não sei quantas mil pessoas, vai voltar a zerar, vai ter que fazer de novo, mas Deus, Ele vai fazer esse mover, e já é uma glória para o Senhor Jesus Cristo reconquistar esse trabalho que eu vou sim, em nome do Senhor Jesus, reconquistar e continuar trabalhando com esse CD Mulher Samaritana, que é um CD que o Senhor Jesus ele colocou em minhas mãos. Tem um CD matriz, mas para que eu venha fazer a recomposição de mais CDs e de colocar as músicas todinhas no YouTube, que tem Nasci Pra Te Adorar, Macumba Não Mata Crente, tem a banda Pentecostal Sem Limite cantando Bomba no Inferno, que eu dei essa música mina da banda Pentecostal, tem Pastor Wilton Silva cantando Pai, tem a Ordem, tem a Resposta para o Macumbeiro, tem aquela música Tira a Trave, tem tantas músicas que a gente tem ali, que eu estou guardando o CD para fazer a recomposição desse CD, irmãos. Em nome do Senhor Jesus, eu vou descansar em Deus. Às vezes não coloco aqui na igreja, na live, porque não tem mais no YouTube. Pode procurar aí, Pastor Iraquitando Mistério, Macumba Não Mata Crente, não vai achar. Nasci Pra Te Adorar, não vai achar. Deixa, não vai achar. Se for procurar, não vai achar. A maioria das músicas vai achar Farol na Escuridão, aquela Meu Pai, que eu fiz pro meu pai, aquela canção que eu dei ao pastor Wilton Silva, vai achar Bomba no Inferno, aquela dali, porque eu coloquei no meu canal e deu tempo de eu recuperar. Mas as outras músicas eu não tive condição de recuperar. E o rapaz foi
e apagou do YouTube. Então eu queria pedir aos irmãos encarecidamente, ore, porque isso tudo é uma batalha, é uma guerra, a pressão vai lá para cima. Porque eu digo, Jesus, que prova é essa? Que tribulação é essa que eu venho enfrentando? E às vezes a pessoa, você pensa, não, porque por fato de ser pastor, não passa. Passa por prova também. Por tribulação, por dificuldade, passo por muitas. E isso é uma. Porque você trabalha, faz um CD e depois do nada ele sai do YouTube. Isso dói aqui no coração, porque as músicas já tinham milhares de acessos. Então essas músicas aí vou ter que colocar de novo, vou ter que refazer de novo. Como eu disse aos irmãos, custa R$100. Amém? Se os irmãos, em nome do Senhor Jesus, ore. E o irmão quiser ir lá comigo, custe sair, ele vai dizer aos irmãos também, aproximadamente sair. E eu queria pedir aos irmãos, em nome de Jesus, que ore pelo pastor Iraquitã do Mistério, que encarecidamente também está esperando a carruagem real chegar por aqui, dar vitória e mudar o quadro, mudar a situação, porque com esses problemas ainda, amém, Ana Lúcia, descanse, Deus proverá, eu creio, Ana, que você fale na boca de um anjo, porque eu creio nessa promessa. Orei também por uma causa na justiça que eu tenho. A causa foi para a justiça, a Ana sabe qual é a causa que eu estou dizendo. Ela está na justiça ainda, os irmãos oreis, porque estamos aqui trazendo uma palavra da parte do Senhor, mas Deus sabe, irmãos, como está o coração e o que a gente vem passando, o que a gente passa nos nossos dias cotidianos. Não é fácil, irmão, esperar em Deus, mas é preciso. Então espere no Senhor, porque Ele vai fortalecer o teu coração. Queria pedir aos irmãos que orem por mim. Eu estou precisando dessa vitória. E quando eu conseguir essa vitória, eu vou agradecer tanto na igreja, fazer um bolo daquele de chocolate. Tu lembra, Ana? O bolo do pastor, daquele que faltou energia. Pronto. Aquele bolo bonito que Neide sabe fazer, desse tamanho assim de maracujá. Mas eu vou fazer de chocolate. E vou aqui fazer um culto, né? Um mini culto de ação e graça, cantando algumas canções e colocar de novo no YouTube as músicas de novo. E eu tenho fé em Deus que vamos conseguir marchar e dar lugar ao Senhor Jesus Cristo. Eu tenho fé no Senhor. Então eu queria pedir aos irmãos que oressem pelo pastor Iraquitã do Mistério. Logo mais às 10 horas, depois do culto, vamos estar aqui com a live. Vamos estar na live, vamos estar pregando aqui, trazendo uma mensagem, uma porção da palavra do Senhor Jesus sobre Ana. Amém? Sobre Ana. Sobre Ana. Ana, minha missionária, Ana Lúcia. Sobre Ana, nossa irmã Neide. Vamos estar trazendo a partir das 10 horas da noite a live sobre a vida de Ana. Vamos estar trazendo a live de 10 até aproximadamente 11 horas. Ontem, se você observar, nós trouxemos o nosso testemunho de vida. Ontem a pastora Simone trouxe o testemunho dela. E hoje vamos estar trazendo uma palavra sobre Ana. E quando for essa semana, vamos trazer mais testemunhos de vida. Missionária Ana Lúcia, seria muito importante, Neide, quando vocês se recuperar, fazer essa live, quem sabe na rádio ou aqui, fazer uma live contando essa vitória que tanto Neide recebeu, como Ana Lúcia recebeu a vitória da parte de Deus, que ela sabe que é o testemunho de vida que ela tem. E Neide, esse testemunho que aconteceu na sua vida agora, que o Senhor Ele fez, é muito importante. E eu espero vocês trazendo esse testemunho, que vocês querendo ir na rádio, fica ali no terminal de João Paulo II, de segunda a sexta, a gente está lá, a gente marca direitinho com vocês, para vocês trazerem na rádio. Se vocês quiserem trazer na live aqui com a gente, mas seria mais interessante ir para a rádio, né?
Amanhã vamos estar lá. De segunda até sexta vamos estar na rádio Adonai FM 89.5. Queria convidar todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus, e ore por esse propósito que eu tenho colocado nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse propósito para eu fazer a regravação do CD de novo, as músicas cheguem no YouTube de novo, vamos começar tudo do zero de novo, mas vamos chegar lá para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então temos encontro marcado às 10 horas, às 22 horas vamos estar trazendo uma mensagem sobre Ana. Amém? Neide vai estar escutando, Ana Lúcia, minha missionária, vai estar escutando a mensagem. Vai estar aqui hoje, alguma das duas vai estar aqui hoje. Se tiver aqui hoje à noite, às 7 horas tem um culto da família. Eu conto com as irmãs aqui para que cheguem em nome do Senhor Jesus Cristo no culto da família. Venha fazer a vontade de Deus, porque isso é importante, fazer a vontade do Pai, continuar fazendo a vontade de Deus. Então eu queria convidar a nossa missionária Ana Lúcia, se puder chegar até aqui, ou se não escutar a live de 10 horas da noite, nossa irmã Neide, amém, se puder chegar até aqui, ou se não puder ainda, semana que vem chegar até aqui, contar o testemunho, ou se não na rádio, tanto uma contra a outra tem o zap, me chama no zap lá, querendo contar o testemunho na rádio. O testemunho de vocês são lindos, vocês contam na rádio, em nome do Senhor Jesus. Os irmãos orem pelo pastor Irectan, eu estarei orando por vocês também. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Logo mais, às 19 horas, vamos ter o culto da família, amém? Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as divinas consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos tocar uma canção maravilhosa aqui, amém? Em nome de Jesus, até que o Senhor coloque em nossa mão a vitória. Os irmãos continuam orando pela nossa vida. Amém, Ana Lúcia. Não estou em aldeia, mas quando puder eu vou chegar. Chega em nome de Jesus. Amém. Então eu quero pedir aos irmãos que continuem orando pelo pastor, pelo aquele algo que eu falei aos irmãos, para que Deus ele venha concluir essa obra e a gente continue a trabalhar com aquele CD Mulher Samaritana de novo, amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus, amém.